negócio que não é muito levado a sério, onde o discípulo diz: tem esse menino aqui, né? Tem esse menino aqui com... Porque o que a gente juntou? 5 pães e 2 peixes? Tá bom, Jesus, não precisa nem prestar atenção nesse negócio, porque são 5 pães e 2 peixes que eu estou com esse menino aqui. Né? Não tem, né? A gente não tem grana e o menino não tem pão e peixe. E Jesus diz: traz para cá. Traz para mim. Traz para cá. Esse é o... Né? Esse... Cara, o que é isso? Traz para mim. Traz para cá. Traz o menino. É isso? E o menino tem esse encontro com Jesus. Uma das cenas que eu gosto de imaginar é o encontro dos olhos dos dois. Você consegue imaginar um pouco como que, né, esse menino chega meio acabrunhado, né, com aquele lanchinho dele. Né? Jesus olha para ele e Jesus olha nos olhos dele. E à medida em que Jesus olha nos olhos dele, o menino tem liberdade de olhar nos olhos de Jesus. E os olhos se encontram. E quando esses olhos se encontram, é um outro universo que se instala. É um outro universo que se instala. E quando Jesus pergunta: o que é que você tem aí? O que ele tinha já foi dado. É um olhar que quebra resistência. Porque são olhos que se entendem. Não é o Pequeno Príncipe que diz: os adultos não entendem nada. Não é. É os olhos de Deus e os olhos da criança falam a mesma linguagem. A nossa linguagem é econômica, para assim dizer. A nossa linguagem é racional. Os nossos olhos não falam a mesma linguagem. Os olhos de Deus e os olhos da criança falam a mesma linguagem. E essa é uma linguagem que é uma linguagem sagrada e é uma linguagem da oferta. O que é isso que essa criança diz: esse lanche já não é meu? E ele oferta. O adulto não consegue ofertar assim. Alguns sim, eu não. Ofertar sem cálculo. Ofertar sem reciprocidade. Ofertar sem dizer: pô, mas peraí, Jesus, se eu te dar isso daí, eu vou passar fome, pô. Deixa pelo menos um comigo. Dar tudo. Dar tudo. E ficar sem nada para receber mais. Como é isso? Eu não sei. A criança sabe. O menino sabe. Dar sem calcular que vai me faltar. E mais do que isso, dar sem calcular o que eu vou ganhar em troca. Tá bom, Jesus, eu te dou, mas tu vai me abençoar mais, não é? Olha, se eu der isso, então quem sabe Deus vai me dar muito mais. Quer dizer, é o cálculo. Esse encontro de olhares que geram um ambiente onde a criança entrega o que tem. E onde Jesus abençoa o que é entregue. O Senhor te abençoe. Onde Jesus abençoa. O texto diz que ele levanta os olhos aos céus. É como como esse gesto. Há um silêncio ao redor. É óbvio que é um silêncio ao redor. Porque é um silêncio estupefato do sagrado que se instala. E do Jesus que sorri. Do menino que sorri. Das mãos que abençoam. E uma distribuição que ocorre. Ocorre como? Sei lá. Eu tenho até dificuldade de entender esse negócio, eu não entendo, não sei.
O que eu sei? Eu sei o que o texto diz, que todos comeram o suficiente. E sobrou. Não faça perguntas. Só celebre. Coma. Deixe-se alimentar pelo milagre do mistério. Eu falei para vocês que eu fiz teologia na faculdade, numa faculdade mais assim, filha do iluminismo, né? E era muito, essa coisa era muito complicada do milagre, porque o iluminismo, o racionalismo, ele não tem lugar para o milagre. 2 mais 2 são sempre 4 e nunca 5. Não é? E era interessante que muito do esforço teológico que se fazia dentro daquele universo era tentar explicar. Qual é a explicação? Não pode ter sido assim. Por isso um dos colegas de faculdade já dizia, olha, a primeira coisa que a gente diz quando olha um texto é, não pode ter sido assim. E a segunda é, vamos ver como foi. Porque a gente sabe, né, que é basicamente o império do iluminismo, do racionalismo, do Kant, quer dizer, a razão do poder, o poder da razão, desculpe. Aplica a razão, cria a solução, você vai conseguir. Yes, you can. Obama. Você pode, né? E basicamente, né, essa vertente onde você tem que explicar tudo, você tem que saber tudo, ela deixa a multidão com fome. E ela mata o mistério. E deixa a gente apenas com o quê? O dinheiro, o pequeno dinheiro no bolso e a multidão com fome. Exemplo da sociedade que nós vivemos, onde uns poucos acumulam e os grandes a grande maioria não tem. Nós vivemos uma sociedade exatamente assim. E quando Jesus diz para os discípulos, dai-lhes vós de comer, eles basicamente, presos a essa lógica, dizem, tu está brincando com a gente, não é? Traz o menino aqui. E uma outra experiência nasce, com a qual todos são abençoados. De novo, o texto me traz realidades que não passam por aqui e que pedem de mim, né, que tem que passar por aqui, tem que passar pelas entranhas, tem que passar pelo ventre, Maria, né, tem que passar pela fé, tem que passar por aquilo que Deus sabe, faz. Né. Nas minhas andanças por aí, interessante, o que eu tenho percebido é que muitas vezes, claro, as crianças entendem isso, mas muitas vezes quem melhor entende isso são as mulheres. Impressionante. Porque parece que os homens é muito mais complicado. Eles têm piti. E muitas vezes, dentro da nossa sociedade machista, as mulheres se adaptam a isso. Não precisa sair por causa disso, companheiro. Não queria te ofender, não é? E a gente vai construindo uma sociedade que, biblicamente falando, é fundamentalmente a sociedade de Babel. É tudo que a gente sabe. A sociedade de Babel. E precisa vir o verbo que se fez carne, que é Jesus. E quando ele escuta, tem aqui um menino que tem uns negocinhos aí, mas são só os chips. Ele diz, traz para cá. E a bênção multiplica. Nós precisamos de vivências de fé. E nós precisamos de igrejas que tenham espaço para esse mistério. Para esse encontro de olhares.
para essa bênção que multiplica sem que a gente saiba como, e para além da tabuada humana. Fantástico. E nós dependemos disso, porque senão nós seremos como na sociedade de Israel, um tempo onde as visões eram raras e Deus falava com pouca frequência, e ficamos apenas com as nossas Babéis. Por isso a teologia da criança, que abre portas. Então, uma das coisas que para mim são convites, não apenas com os meus netos, mas com as nossas igrejas, né? Como criar espaços, em primeiro lugar, onde as crianças possam ser crianças, não pequenos adultos, onde as crianças não sejam domesticadas, mas onde a gente tenha espaço para que elas sejam crianças. Em segundo lugar, que a gente tenha a vertente da obediência dentro de nós, para não enquadrá-las na nossa espiritualidade, que muitas vezes é dogmática, cansativa e seca. Algumas de vocês aqui são de ministério infantil, algumas na igreja são luteranas, né, Maricela? Como você vai fazer isso na Redentora? É problema teu. Como criar esses espaços, onde não apenas a gente pensa que nós precisamos de um espaço para ensinar as crianças, e nós precisamos disso, não tem dúvida, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de espaços onde nós possamos ouvir a Deus através das crianças, e que isso possa acontecer através de programas tão bons, onde as crianças passam a evangelizar os seus pais, certo? Mas mais do que isso precisa alcançar a igreja, precisa alcançar a nós, porque senão a gente não vai ter parte no reino de Deus, meu irmão. É o jeito que Jesus fala: se você não for uma criança, você vai passar ao largo. Mas a experiência dessa escuta de Deus e desse encontro de olhares, ela é boa. Então a gente se torna criança, não apenas porque isso Jesus mandou, mas porque isso abre o espaço para a experiência do milagre. É então que Naamã é curado da lepra. É então que a multidão é alimentada com os pães e peixes. É então que o povo começa a receber a palavra de Deus de novo, como no caso de Samuel. Se não, era isso para hoje. Amanhã tem mais 3 pontinhos. 3 pontinhos. Amanhã tem mais. Vamos orar? Posso orar? Você vai orar com a gente? É você que vai orar?